Olá, minha gente, então nós vamos começar agora, não é? Uma caminhada de simulados. Eu falo uma caminhada porque não vai ser fácil, não vai ser pouco, mas eu sei que você dá conta, não é? E a gente, vai em frente para conquistar nossa classificação, né? Eu falo nossa porque toda vez, não é, que um aluno conquista uma classificação, que ele consegue uma nomeação e é aprovado no concurso, eu sinto a vitória como sendo minha. Por isso que o prazer grande que a gente tem, né, é enorme quando o aluno vem, professor, olha, eu passei, consegui passar não sei aonde, fui nos pisos, não sei o quê. Gente, eu adoro isso, adoro. Então é assim, como o pessoal fala, tamo junto, né? Eu gosto disso, porque é verdade, a gente se sente bem quando a gente sabe, não é, que estamos trabalhando no mesmo objetivo, não é? E trabalhando juntos. Essa é a parte mais importante. Bom, eu espero que você tenha feito o seu primeiro simulado com facilidade, não é? Que você tenha alcançado um bom desempenho. E se isso não acontecer, você não se preocupe, que você vai ver a diferença que ocorrerá do primeiro até o último. Sabe aquele detalhe que você não havia percebido? Então você passa a perceber. Sabe aquela pegadinha que a banca costuma fazer? Pois é, você não vai mais cair nela. Não é muita emoção? É muita emoção. E a gente sabe, né? Português é o que garante sua vaga, porque as outras matérias, especialmente as específicas, que acontece, a maioria sabe, decora, estuda, porque é preocupação, né? É a principal, é a específica, mas aí deixam o português de lado. É que a gente entra e passa na frente, tá certo? Vamos lá? Vamos ver a nossa primeira pergunta. Olha só, tem lá o texto. E a primeira pergunta era, o emprego do futuro do pretérito em poderia, na linha 8, como você pode ver aqui, tá aí, indica que a situação apresentada na oração é factual, ou seja, ela é concreta, pois expressa a ideia de certeza. Bom, se a pessoa pensar que o futuro do pretérito só existe no modo indicativo, certo? Porque todo futuro do pretérito é um futuro do pretérito do indicativo. Ela pode acreditar nessa questão. Ela pode, né? E falar assim, de fato, se é indicativo, expressa certeza. Porque esta palavra que, inclusive, a gente usa em aula, né? Mas observe que nós estamos falando do futuro do pretérito, certo? E o futuro do pretérito é um tempo verbal que pode ser empregado para dar a ideia de hipótese, para dar a ideia de possibilidade, para dar a ideia de probabilidade, ou seja, ele pode indicar algo que seja possível, pode indicar algo que seja provável, ou algo que seja hipotético, tá certo? Então, veja, se o futuro do pretérito pode trabalhar com essas informações, a gente tem que ler o texto e ver o que ele está dizendo para nós. Veja lá. Previa-se, tá vendo que eu marquei um colchete aí? Previa-se um único caso de punição, sendo o marido traído um peão e o amante de sua mulher uma pessoa de maior qualidade, o assassino poderia ser condenado a 3 anos. Se ele poderia ser condenado a 3 anos, quer dizer que tanto poderia como não poderia. Poderia ser um tempo menor e assim por diante. Tá vendo? Porque aqui não é um fato que de fato ocorreu, em primeiro lugar, e segundo, ele trabalha com a situação hipotética para a gente entender como funcionam as leis ali, certo? Bom, então isso aqui, gente, tá errado. Tá errado, não é factual, não é concreto, não é certeza, é hipotético, certo? Ele lançou uma possibilidade aí, uma hipótese. Tranquilo? Muito bem. Então, essa questão está aí até para você nunca mais esquecer, não é? Quando a gente trabalha com indicativo, a gente tem certeza de que está expressando uma certeza, porque o indicativo serve para isso. Mas o futuro do pretérito a gente sempre ressalva, cuidado com o futuro do pretérito, ele pode indicar uma possibilidade. Tá aí, né? Próxima questão. Essa próxima questão vou ter que sair da frente de você aqui. Pra você poder enxergar, vamos lá. Porque assim a gente vai reproduzindo o texto, você vai acompanhando direitinho aí comigo. 2. Vamos ver. No primeiro período do segundo parágrafo, então aqui,
Daqui de no Brasil, República, até aqui. Certo? Pronto, é aqui que ele quer que a gente observe. Sobrepõem-se duas informações. Vamos lá. A de que mesmo no Brasil República, as leis traduziram a visão machista de superioridade masculina. Então, essa seria a primeira. A primeira informação, aqui a questão se refere, não é? Que é a questão da visão machista nas leis. E a segunda, de que essa visão não imperava antes dessa época. Ou seja, ela não existia antes da época mencionada aí no texto, tá bom? Então, vamos ler. No Brasil República, as leis continuaram reproduzindo a ideia de que o homem era superior à mulher. Certo? Bom, tanto que ele põe aqui que o Código Civil de 1916 dava às mulheres casadas o status de incapazes. Interessante, né? Mulher casada, incapaz, tá bom. E o legal é que é status, né? Ó, então nesse primeiro período aí, sobrepõe-se as duas informações. Ele fala da visão machista da lei? Fala. As leis continuaram reproduzindo a ideia de que o homem é superior à mulher. Essa informação está certa. Deixa eu ver se é isso. E essa aqui, de que essa visão machista não imperava antes dessa época, está errada. Por que ela está errada? Porque aqui está dizendo que as leis continuaram. E o verbo continuar traz para nós um pressuposto. Ou seja, ele traz para a gente a ideia de que as leis anteriores já eram assim, porque estas agora, da época do Brasil República, continuam reproduzindo a ideia. Então, dizer que não imperava antes está errado e por isso esse item está errado. Tudo bem? 3. Na terceira nós temos: haveria prejuízo, olha lá, para a correção gramatical do texto, se os pronomes se na linha 2, que está aqui, e a na linha 5, vamos achar aqui, caso a apanhasse em adultério, né? Fossem deslocados, vamos lá, fossem deslocados para imediatamente após as formas verbais aplicava, então esse se viria para cá, e apanhasse, e esse a viria para cá, certo? Escrevendo-se que aplicava-se e caso apanhasse-a. Ó, mesmo sendo texto, a gente já tem que concordar que haveria prejuízo. Haveria prejuízo. Você não pode pôr errado nessa questão, porque ele está afirmando que haveria prejuízo. Ficaria errado, porque observe, o que nós temos aqui? Nós temos palavras atrativas, né? Esse que é atrativo e esse caso é atrativo. Olha, aqui no primeiro período, a vida do Brasil colonial era regida pelas ordenações filipinas. Um código legal o qual se aplicava. Então, esse que aqui é um pronome relativo. E pronome relativo é aquele que faz parte desse conjunto dir, demonstrativo, indefinido, relativo. Esses três pronomes puxam, não é? Eu vou falar puxa porque eles trazem para antes do verbo os oblíquos, obrigatoriamente. Então, isso aqui fica errado, tem que ser que se aplicava. Caso, por sua vez, é conjunção subordinativa, não é? Da ideia de condição. Então, como ela é uma conjunção subordinativa adverbial, não é? O que vai acontecer é que você não pode pôr o pronome oblíquo depois do verbo, porque o caso aí vai ser atrativo desse a. Ele vai puxar o a para antes do verbo, porque é palavra atrativa. Então, esse se tem que ficar antes do aplicava e o a tem que ficar antes do apanhasse. Alternativa correta. Haveria prejuízo. 4. Sem prejuízo agora, ó. Sem prejuízo da correção gramatical, o terceiro período do primeiro parágrafo. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Não é isso? Então, vamos lá. Nessa questão 4, a gente tem que
poderia ser reescrito da seguinte forma. Veja aí. Também seria possível, vamos lá, também podia, vamos lá, que o marido matasse a esposa. Então, também podia matá-la por meramente suspeitar a traição, pela mera suspeita de traição da parte dela. Não há erro algum aí, nada que tenha mudado. Porque ele pediu prejuízo para correção gramatical. Não é isso? Ó, também seria possível, também podia, pela possibilidade. A ideia do podia já traz possibilidade, então esse seria, que é futuro do pretérito, junto com a palavra possível, mantém a ideia e a correção da hipótese, né, da possibilidade. Aí vem, também poderia matá-la. Quem que vai matá-la de acordo com esse texto? É o homem, não é? Porque veja, aqui em cima, no segundo período, a gente tem, com todas as letras, as ordenações filipinas asseguravam ao marido o direito de matar a mulher caso a apanhasse em adultério. Tá vendo? O que está escrito aqui, de certa forma, se repete aqui. É que a diferença é que aqui é se a apanhasse adultério, é que se suspeitasse do adultério. Mas veja, é o marido. Então, que o marido matasse a esposa pela mera suspeita, só por suspeitar da traição da parte dela. Não há erro algum gramatical aí. Tá certo? Questão simples. Você tinha que principalmente perceber aqui o podia, observar que é o sujeito, que é o sujeito aqui, quem mata, na verdade, é o marido, e esse meramente suspeitar, não é? Até quero chamar sua atenção para um detalhe aqui. Esse meramente aqui está em forma de advérbio nesse texto original, porque suspeitar aqui é verbo. Agora, observe o que aconteceu aqui. Pela mera suspeita, mera vai ser um adjetivo e suspeita vai ser um substantivo. Não é? Pela mera suspeita. Então, veja, ele mudou as classes gramaticais, mas as relações ficaram corretas. Por quê? Advérbio pode interferir no sentido do verbo, assim como adjetivo pode interferir, não é? No sentido do substantivo. Então, nesse sentido, não há erro gramatical aí. Está dentro das possibilidades gramaticais. Tranquilo? Ótimo. 5. Depreende-se do texto que os termos peão, lá na linha 7, tá aqui, e a pessoa de maior qualidade aqui, fazem referência à classe social do amante e do marido traído, respectivamente. Vamos ver. Previa-se um único caso de punição. Tá aqui. Previa-se um único caso de punição, né? Sendo o marido traído um peão, então o peão é o traído marido, e o amante sua mulher é uma pessoa, não é, de maior qualidade. Olha lá, o amante, não é? Quando ele diz aqui que os termos peão e pessoa de maior qualidade fazem referência à classe social do amante e do marido, tá certo? Mas respectivamente, então respectivamente está errado. Por quê? Para ser respectivamente, o amante que vem depois de marido traído. Assim, fazem referência à classe social do marido traído, porque ele é que seria o peão, de acordo com o texto, como eu marquei para você aí, né? E depois do amante, que seria a pessoa de maior qualidade. Então, a ordem se inverteu. O respectivamente é que fez toda a diferença, por isso que esse item está errado. Certo? Muito bem. Aqui. O emprego das vírgulas que isolam de 1940 é obrigatório, de modo que a supressão dessas linhas prejudicaria o sentido original ou a correção gramatical do texto. Tá, então de qualquer maneira, esse de 1940 sem as vírgulas prejudicaria, se não o sentido, até mesmo os dois casos, o sentido e a correção. Então vamos lá. Eu sempre gosto de ler um pouco antes,
nesse texto, é um pouco antes que eu falo, ele está dizendo aqui, o atual Código Penal e depois colocou de 1940, certo? Muito bem, então eu gosto de ler sempre um pouco antes para a gente poder entender. Sabe por quê? Nesse caso em especial, essa ideia de ler um pouco antes no texto para depois dar continuidade para a leitura ajuda muito, porque olha aqui, o Código Penal de 1890 livrava da condenação quem matava em estado de completa privação de sentidos, ok? Aí ele vem, o atual Código Penal de 1940 abrevia a pena dos criminosos que é sob o nome de violência emocional. Então é assim, ó, vamos entender aqui. Por que que nesse primeiro caso você tem o Código Penal de 1890? Porque de 1890, não é? Aí no caso, é vamos chamar de adjetivo, porque é, né? É uma locução adjetiva aí. E é restritivo, por que é restritivo? Porque especifica, é o Código Penal de 1840. É como esse artigo que está aqui, é o código. Como esse penal que está aqui, qualificando o código. Então, o penal de 1890 são todos atributos do código, certo? Que o especificam. Concorda? Muito bem. O que acontece quando ele vem para cá e diz assim? Cadê? O atual Código Penal de 1940, veja, ele pôs as vírgulas por causa da palavra atual. Faça a comparação entre as duas expressões. O Código Penal de 1890 não é atual. Ele é o Código Penal de 1890, certo? Quando ele fala o atual Código Penal, ele não está mais se referindo ao Código Penal de 1890, mas ao Código Penal que sobreveio ao de 1890. Então, o que ele faz aqui? Ele põe uma explicação. Então, vamos entender. No Código Penal de 1890, havia lei que, pelas leis, né, esse código livrava a condenação quem matava em estado de completa privação de sentido, certo? O atual Código Penal, subentendamos aí, que é de 1940, abrevia a pena dos criminosos que agem. Então, você tem aí o valor explicativo e não restritivo, né? Como tem a data anterior aí do código anterior, tá certo? Por isso que esse item 6 aqui, ó, está correto, o uso dessas vírgulas é obrigatório, porque senão nós vamos ter assim, o atual, pense comigo, Código Penal de 1940, e esse de 1940, sem as vírgulas, se torna restritivo, dizendo que o Código Penal é de 1940, e aí você fala, tá bom, e o que quer dizer atual? Tá vendo? Como que é atual se é de 1940? Não tem nada de atual nisso. Mas, por incrível que pareça, ele é o atual, só que ele data de 1940. Tá certo? Muito bem. Sétima questão, o que nós temos aqui? A expressão eufemismo, na linha 21, aqui, indica o pressuposto de que a qualificação dos crimes ditos passionais mascara sua natureza violenta e infame. Vamos ler. O atual Código Penal, estou lendo aqui, que é de 1940, abrevia a pena dos criminosos que agem sob o domínio de violenta emoção. Os crimes passionais, eufemismo para a covardia. Então vamos lá. Crimes ditos, chamados passionais, de acordo com a questão, né, são os crimes feitos por paixão, vamos dizer assim. Então, o que o autor põe aqui entre travessões? Um aposto, aí, uma explicação, ó. Eufemismo para a covardia. Então, ele está se referindo a esse adjetivo passionais, dizendo que abranda, não é, o que se chama de fato de covardia. Portanto, tem uma natureza violenta e tem uma natureza infame. É isso mesmo. Ele traz esse pressuposto, certo? Porque mascara, né? É interessante, é bom a gente lembrar que o pressuposto é assim, eu até usei a palavra pressuposto agora há pouco, né? Pressuposto é sempre aquela informação que não está
dita no texto, mas que fica subentendida. Aqui a palavra eufemismo, né, ela reforça já essa informação que o autor dá sobre a covardia. Porque ele poderia falar, né, crimes passionais, atos de covardia, ele poderia dizer assim diretamente, mas não, ele fala, ó, é um eufemismo, é para mascarar. O adjetivo passionais está aí mascarando a covardia que tem esse ato. Entendido? Então, esse que é o ponto, por isso que essa alternativa aí está correta. Belezinha? Então, vamos para a próxima questão. Nós temos o seguinte aqui. Olha lá. Aqui vem um outro texto, ele põe no que se refere às ideias e aspectos linguísticos do texto acima, né? Mas a questão é essa aqui. No último período do primeiro parágrafo do texto. Então, vamos lá. Último período, deixa-me localizar, tá? Primeiro parágrafo começa aqui, né? Em 20 e poucos anos, a internet vai até aqui, ó. Até amigos. Viu aí a minha marca? Colchete que eu fiz. Desde 20 anos até esse último colchete na segunda coluna. E ele quer o último período do primeiro parágrafo. O último período, então, desse primeiro parágrafo, ele começa, na verdade, aqui. Certo? Pela internet são compradas passagens aéreas, entradas de cinemas e pizzas, acompanham-se as notícias do dia, as ações do governo, os gols e os capítulos das novelas, e são postadas as fotos da última viagem, além de serem comentados os últimos acontecimentos do grupo de amigos. Ok. Bom, construído de acordo com o princípio do paralelismo sintático, o sujeito das orações classifica-se como determinado simples. O que ele quer é que a gente procure o sujeito e o identifique desta forma aqui, como determinado e simples. Então, vamos pensar comigo. Eu tenho que achar as orações, não é isso? É das orações. Então, vamos lá. São compradas, depois acompanham-se e são postadas. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Pela internet são compradas passagens aéreas, entradas de cinema e pizzas. Quem que são compradas? Vou pôr de caneta de cor diferente para a gente identificando o sujeito. Veja, as passagens aéreas, as entradas de cinema e as pizzas. De fato, você tem um sujeito aí, não tem? Tem um sujeito. Mas esse sujeito aí, é simples. Olha lá, são compradas passagens aéreas? Não, né? Porque a gente tem as passagens, as entradas e as pizzas. E ainda nós temos, acompanham-se as notícias do dia, as ações do governo, os gols e os capítulos das novelas. Então, veja, o que se acompanham? As notícias do dia, as ações do governo, os gols e os capítulos. Tudo bem? Aí depois vem, e são postadas. Quem que são postadas aí? As fotos da última viagem, além de serem comentados. Tem outra formação verbal aqui, né? Além de serem comentados os últimos acontecimentos do grupo. Então, a gente tem ainda o seguinte. Vamos lá. As fotos, como sujeitos são postadas, sujeito determinado simples. Os acontecimentos serem comentados, determinado simples. Só que dentro desse período ainda a gente tem o sujeito de são compradas, que nós vimos ser aí um sujeito composto, e também temos um sujeito composto de acompanham-se, que são as notícias, as ações, os gols e os capítulos. Tá certo? Então esse item aqui está errado, porque não há somente determinado simples, há também o composto. Aqui, na verdade, eu nem vou pôr errado em simples. A gente tinha que ter aí na questão para que ficasse correta. Sujeito composto, os sujeitos compostos, determinados compostos e simples, porque a gente tem dos dois tipos, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a questão de número 9. Na questão número 9, nós temos o seguinte. O termo de senhas e a oração desse regulamentar o uso da internet tem natureza adjetiva
e determinam os nomes substantivos. Ó, determinam os nomes substantivos a que se referem roubo e necessidade. Vamos ver aqui em cima, na linha 19. Devido ao aumento... Ah, não, desculpa, na linha 18, né, Luci? Né, professora? Vamos lá. Aqui. Vamos fazer 17 e 18 para ficar simplesinho. Ele quer que a gente avalie o de senhas e de se regulamentar, que está na linha 21. Ah, por isso que eu fui lá embaixo. Pronto, temos os dois. Então é assim, ó. Ele está dizendo que de senhas e de se regulamentar o uso da internet tem natureza, adjetivo e determinam. Vamos lembrar que os determinantes de um substantivo são, na verdade, os adjuntos adnominais, certo? Porque são, ó, eu nem vou escrever, aí vou falar para você. Quando nós falamos em determinantes, nós estamos falando nos adjuntos adnominais. Então, a gente tem artigo, não é? O pronome, o numeral, o adjetivo, a locução adjetiva, não é? E orações adjetivas. Então, a gente tem essas expressões como adjuntos adnominais que são considerados determinantes. Os determinantes, eles têm natureza adjetiva, como a gente vê, inclusive no curso, não é isso? Então, ele está perguntando para nós se esses dois termos de senhas, de se regulamentar o uso da internet, são adjuntos adnominais. É isso que ele quer saber. Agora, observe aqui. Quando você diz roubo de senhas, é porque as senhas foram roubadas. Então, de senhas é um termo paciente. Ou seja, é alvo do roubo, certo? Quando a gente tem aqui, surgiu a necessidade de se regulamentar. Aqui a gente nem precisa pensar muito. Quem tem necessidade de alguma coisa. Você entende aí por regência. Olha que questão mais linda. A gente, então, lembra tende a lembrar das explicações para o complemento nominal, porque esses dois termos aí são complementos nominais. Um por ser paciente, ou seja, é alvo do substantivo roubo, e aqui, pela regência, quem tem necessidade de. Então, a questão de número 9 está errada, porque você não tem adjuntos adnominais aí, mas sim, vejam, não são determinantes, são complementos, que por isso são chamados complementos nominais. Tá bom? É isso. Então, vamos continuar agora, porque a gente vai para a questão de número 10. 10, vamos lá. Na questão número 10, a gente tem o seguinte: depreende-se da leitura do texto que a criação de leis que criminalizam práticas relacionadas ao uso da internet e a discussão, então vamos lá, peraí, a criação de leis e a discussão acerca da necessidade da regulamentação do uso da internet são, veja aí, se eles são as causas do crescimento dos problemas advindos da expansão do mundo virtual. Olha, sem ler o texto, eu já digo que isso está errado. Eu vou falar por quê. Quando é que se criaram as leis para criminalizar as práticas relacionadas ao uso da internet? E quando é que se começou a discutir a necessidade de regulamentação do uso da internet? A partir do momento que a internet começou a existir. Então, primeiro veio a internet. Todo mundo achando lindo e maravilhoso. Pelo uso dela é que nasceram os problemas do uso da internet, que é o que ele fala aqui dos problemas advindos da expansão do mundo virtual, porque todo mundo começou a usar. Então perceba, primeiro veio a internet, todo mundo começou a usar, que maravilha, vieram os problemas. Depois dos problemas é que então surgiu a necessidade de regulamentação do uso da internet, é que depois desses problemas que se foram criadas as leis de práticas de uso da internet, para criminalizar algumas práticas, inclusive. Não é isso especificamente. Então, veja, a criação dessas leis e a discussão não são causas, mas sim as consequências. Veja que a questão aqui era, antes de mais nada, uma questão de causa e consequência. Não é? Fique atento, fique atenta, porque você nem precisa ler texto. Você vê que eu estou passando pelo texto, nem estou lendo.
Há muitas vezes que isso não tem necessidade, certo? Bom, aí nós temos aqui na questão 11, o sujeito da forma verbal A é composto, lá na linha 3, veja aí, cujos núcleos são computadores e dispositivos. Então, observe, só de o verbo estar no singular, não é? E ele nos dizer aqui que o sujeito é composto, nós já teríamos que pensar aí em algum problema, porque sujeito composto equivale a eles ou a elas, não é isso? Concorda comigo? Então, esse verbo no mínimo teria de estar como? Ele teria de estar no plural, né? Pelo menos é assim que a gente vai avaliar de primeira mão, certo? Ó, então veja, sujeito composto, eles, elas, levaria verbo para o plural. Aí, só para lembrar você, né? Quando a gente tem um sujeito composto que vem antes do verbo, esse verbo fica realmente no plural para concordar com esse sujeito composto, tá certo? Muito bem. Agora, se a gente inverte a ordem, primeiro vem o verbo, depois o sujeito composto. Então, a gente vai usar o verbo no plural, ou esse verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Se o núcleo mais próximo for singular, o verbo fica no singular. Tudo bem? Então, existe ainda uma possibilidade de o verbo ficar no singular, mesmo com o sujeito composto? Sim, existe. Entretanto, nós também temos de observar que aí apareceu o verbo haver. Não é um verbo comum, porque verbo haver com sentido de existir, ocorrer ou acontecer é impessoal e só pode ficar no singular. E nesse caso, nem sujeito ele vai apresentar, tô certa? Então, leia comigo aqui. Atualmente, há tantos computadores e dispositivos. Veja, você olhando computadores e dispositivos aqui, você acha um possível sujeito composto que não permitiria esse verbo no singular, porque o núcleo mais próximo seria computadores. Entretanto, eu ainda posso trocar o verbo haver por existem. Atualmente, existem computadores e dispositivos. Se o verbo haver tem sentido de existir, não é? Ele não vai apresentar sequer um sujeito. Isso está errado, não é? Porque nesse caso aqui, o que ocorre é que ele é impessoal e a oração não tem sujeito. Beleza? Então, esse item está o quê, minha gente? Olha lá. Errado. Tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Olha só. Questão de número 12. O que é que essa questão coloca aqui para nós? Veja aí. É facultativo. Olha lá. Facultativo. O emprego do sinal indicativo de crase em a internet e a criação. Veja aí. Vamos ver. Então, nós temos esses acentos na linha 4, olha só, e também na linha 16. Tá aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá aqui e aqui. Vamos lembrar também que facultativo é o emprego de sinal indicativo prioritariamente em 3 casos. Não é? Quando a gente tem um nome próprio feminino, então, dê isso a Maria. Eu posso escrever assim, certo? Lembrando que para a gente usar crase, nós estaríamos usando o artigo que falaria de uma Maria nossa muito conhecida, aquela nossa Maria específica, certo? Não é isso? Tá, então antes de nome próprio, de uma forma bem simples, né? Eu não vou lembrar com você aqui todas as especificidades das regras facultativas, mas eu vou, assim, refrescar sua memória, tá certo? Então, antes de nome próprio, antes de nome possessivo adjetivo, o possessivo adjetivo. Então, entreguei isso à sua irmã. Você pode ter o acento grave ou não. E é bem facultativo mesmo. Se você puser ou não puser, vai dar na mesma. Certo? E com a preposição até. Não é? Quando você tem regência envolvida aí, que peça a preposição a. Então, eu não vou escrever aí, mas eu fui até a esquina. Quem vai, vai a.
Veja, então o verbo ir, ele exige preposição a. Aí você vê a preposição até ali, né, colocada na frase, você fica pensando, e agora? Como é que eu vou pôr outra preposição se já existe o até? Então, quando a regência exige a preposição a e já existe a preposição até, neste caso específico, tanto faz a gente colocar a preposição a como não colocá-la. Por isso que com a preposição até, vamos pôr um sinalzinho demais aqui, não é? A preposição a fica facultativa, consequentemente, não é? A gente também teria o caso da crase facultativa. Tranquilo? Esses seriam os 3 casos. Então, a gente tem que ver aí no texto se isso aconteceu, tá? Veja aí. Atualmente, há tantos computadores e dispositivos conectados. Quem está conectado à internet. Não é facultativo. Você tem uma regência exigindo a preposição, não é? Então, você vai ter que pôr acento grave aí indicando a relação da preposição a com o artigo a. Certo? Muito bem. No outro caso, no entanto, estou lendo lá, junto com esse crescimento do mundo virtual, aumentaram também o cometimento de crimes e outros desconfortos que levaram a quê? Olha lá a regência exigindo a preposição a nos 2 casos. Aí a gente tem criação. Vai ter um artigo aí, porque é substantivo feminino como internet, certo? Então, unindo-se os 2, a gente tem a crase obrigatória nos 2 casos. Portanto, não é caso facultativo, o item está errado. Certíssimo? Beleza? Agora, gente, olha lá, Manual da Redação da Presidência da República. São 3 questõezinhas aí de ordem, aliás, não é de ordem, né, mas da redação oficial. 13. Os atributos de comunicação oficial, a exemplo da clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Então, as características da comunicação oficial estão associados aos princípios que, segundo a Constituição Federal, norteiam a administração pública como os da publicidade e impessoalidade? Sim, porque a gente sabe que a própria formalidade, né, tem como característica a impessoalidade, certo? Logo, esses atributos de clareza, concisão, formalidade e uniformidade estão aí atrelados à impessoalidade, especialmente pela formalidade, certo? E o da publicidade também, porque afinal de contas é o que promove essa comunicação, não é? Que a torna segura, que a torna inteligível, que seria aí a clareza, que seria a clareza, a concisão e a uniformidade. Tudo aquilo que é público, daí essa ideia de publicidade, traz consigo também a venda da imagem, né? Como é que o Manual da Redação da Presidência da República trabalha? Por que ele trabalha com essas características? Clareza, concisão, formalidade e uniformidade? Porque essas redações são públicas. Logo, serve para a publicidade, que vai levar o órgão público a ter uma imagem vista por esse público, tá certo? Então, publicidade e aquilo que é público andam juntos, tá certo? Por isso que esse item aí, olha só, está correto, tá bom? 14, essas também são bem simples, né? Nas comunicações oficiais dirigidas a vereadores, deve-se empregar a forma de tratamento Vossa Excelência? Não. Eu brinco com vocês, né, que vereadores, eles são pé de chinelo. Eles são Vossa Senhoria, não são Vossa Excelência, mas eles passam a ser Vossa Excelência quando presidentes da Câmara. Isso é bom lembrar. Agora, somente vereadores, não. Agora, somente na atribuição de vereador, não. E ainda vem aqui, ó. Caso possua o título de doutor, o vereador destinatário pode ainda ser designado como doutor. Veja, doutor foi abolido. Foi colocado esse tratamento doutor aqui por conta de Vossa Excelência, mas por causa de Vossa Excelência não se usa mais o doutor. Então esse item aqui está errado. Já estaria de qualquer maneira só de você ter essa atribuição aqui, não é? De Vossa Excelência vereador, tá? E 15, por fim, no envelope de uma comunicação destinada a um juiz de direito. Então já lembre lá, juiz de direito é Vossa Excelência. Então, tudo que vai
no envelope tem de ter relação com esse tratamento, né? Deve-se adotar o seguinte modelo de endereçamento: a Sua Excelência, o senhor, o nome dele, a sua função e o endereço. Está tudo certo. Inclusive a forma de usar o pronome, não é? Porque o sua é de terceira pessoa. Então, nesse caso, faz de conta que você está escrevendo para esse juiz, então você está falando com o carteiro, que é a segunda pessoa, e o juiz é a terceira. Então, essa forma é correta. E outra coisa importantíssima de se lembrar: não se emprega crase antes de pronome de tratamento, porque você não usa artigo aí. Esse a é apenas preposição, como para Sua Excelência. Fechamos? Ótimo, não é? Ótimo, esse item está correto e eu espero que o seu desempenho tenha sido excelente, como eu disse, mas não se esqueça de que esse é o primeiro e que se é a primeira vez que você estuda ou se você não foi muito bem nesse, você sabe que existirão os próximos que estão aí justamente para tornar você uma pessoa ninja em português, tá certo? É ninja para conseguir a sua classificação, tá bom? Um abraço e até o próximo.